Boa noite, graça e a paz. Nós vamos continuar nossa exposição da carta de Paulo aos Romanos, capítulo hoje 8, onde nós estamos tratando da liberdade. O que é ser livre segundo a perspectiva do Novo Testamento e do ministério de Jesus? O que é ser livre da perspectiva do Messias, sobretudo a partir do advento da sua comunidade espiritual, igreja. Nós tratamos várias coisas ao longo do tempo, temos vários vídeos tratando dessa perspectiva de Paulo sobre a liberdade, e hoje nós queremos falar sobre a mentalidade que está presente naqueles que receberam o dom, a dádiva da liberdade pelo ministério executivo do Espírito Santo, Ruach Lekadosh, o Espírito Santo. Ele faz essa obra profunda, poderosa dentro do nosso coração, da nossa mente, e efetivamente nos faz conceber a vida a partir de uma nova perspectiva. Quando a gente pensa em cosmovisão, por exemplo, nós sabemos que é um conjunto axiomático fundante de princípios pelo qual a gente enxerga o mundo. Uma cosmovisão é um conjunto de princípios, de pressupostos, fundantes, fundacionais, matriciais, pelo qual a gente faz aquela mediação hermenêutica existencial. Muito bem. De certa forma, é isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos 8, quando ele vai falar da mentalidade, das duas mentalidades que condicionam o ser humano. E a primeira coisa que ele diz é que nós temos uma mentalidade que é absolutamente condicionada, direcionada por nossa própria natureza caída. Lutero, quando foi falar sobre os inimigos que nós temos na vida cristã, ele diz: nós temos três: a carne, Satã e o mundo. Mas o pior deles é efetivamente a carne. Porque a expressão carne, sarkos, é uma expressão grega utilizada no Novo Testamento, tecnicamente, sobretudo por Paulo, para designar a natureza caída. Note bem, a carne não é só uma natureza direcionada por um impulso sexual, mas é a natureza fora da perspectiva de Deus. Então, muitas coisas que nós pensamos que não é carne, seria entendido como parte da natureza caída. Tanto que você vai perceber que lá em Gálatas, na carta aos Gálatas, quando Paulo faz o contraste entre o fruto do Espírito, esse agir do Espírito em nossa natureza, nosso temperamento, formatando ou reformatando a nossa identidade, ele vai falar desse contraste com a carne, e a carne ali é exatamente a nossa natureza caída. E, inclusive, dentro das obras da carne, ele coloca a feitiçaria, por exemplo. Então, existem elementos da feitiçaria que não são malignos, no sentido de pertencerem privativamente a Satanás no agir em nossas vidas, mas que pertence ao ser humano. Isso é importante demais entender. Mas voltando aqui, Paulo vai dizer assim em Romanos 7, porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então, Paulo vai dizer isso. No versículo 6, ele diz: porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Então, note bem que nós temos aqui duas formas de pensar. Se eu for para o Novo Testamento grego, aqui no meu Novo Testamento grego vai usar a expressão frônema, que quer dizer
perspectiva, intenção, aspiração. Então aqui nós temos no versículo 7 a mentalidade da carne, usando aqui um genitivo para mostrar que é aquilo que é peculiar à carne. No versículo 6, a mesma expressão frônema, e ele vai dizer que é de fato que nós temos a mentalidade do espírito, o frônema do espírito. Duas mentalidades que vão se estabelecer à medida em que nós vamos dirigindo a nossa vida. E também se explicitam do ponto de vista de que indução ou de que direção, que perspectiva nós de fato desenvolvemos e seguimos. Paulo vai dizer que qual é o resultado da mentalidade do espírito? Qual é a mentalidade daqueles que compulsam as diretrizes do espírito? Daqueles que hoje têm a lei de Deus como um guia do ponto de vista santificador, do ponto de vista de transformação, que não se opõem a ela, mas ao contrário, a tem como um referencial quase axiológico, por assim dizer, do ponto de vista da ética. Paulo vai dizer que é vida e paz. Há um indivíduo que é paz, quer vida, mas segue os seus próprios caminhos, trilha seu próprio timorato, é dono da sua própria, do seu próprio GPS, do seu próprio guia, é guia para si mesmo. Ou então segue a Satã e segue a outros indivíduos, a outras lideranças, a outras diretrizes. Então, evidentemente que o resultado não vai ser vida e paz. Vida e paz é fruto daqueles que seguem o Espírito, que tem a mente saturada, a intenção saturada, permeada do Espírito, que segue a ideologia do Espírito, que são homens e mulheres do Espírito. Ou espirituais, mas como está desgastado demais esse termo espiritual, espiritualidade, está muito desgastado, então vou dizer homens e mulheres do Espírito, pertencentes ao Espírito, que foram selados pelo Espírito, que tem hoje o Espírito como a sua garantia, o seu selo, seu guia, seu parácletos. Ou então, Paulo vai dizer que a mentalidade da carne, ela vai dar para a morte. A mentalidade da carne é morte. E aí ele vai dizer assim, e por que é morte? Primeiro, porque ela se opõe a Deus, ela não está sujeita à vontade de Deus. Note que ele disse, não está sujeita à lei de Deus, nem pode ser. Então, evidentemente que o indivíduo nunca vai amar a lei como guia para a sua vida, no sentido de ser uma diretriz pelo qual o Espírito Santo vai trabalhando o caráter de Jesus, esse protótipo insubstituível em nós. Então, evidentemente que o indivíduo não vai fazer isso, porque isso é oposto e é uma antítese à vida na carne. Então, evidentemente que não vai acontecer. E ele diz que em fazendo isso, efetivamente, esses indivíduos vão se colocar em rota de colisão com a vontade de Deus. Eles vão viver uma vida que desagrada efetivamente ao Senhor. E a essência da pecaminosidade é isso. A essência dos termos que a Bíblia vai utilizar para pecado, termos gerais como avon, chatat, como anomia, como paranomia, são termos que falam de oposição, de perspectiva diferente, de uma cosmovisão totalmente oposta, absolutamente antitética àquela cosmovisão baseada na direção do Espírito e que se direciona para Deus. Então, efetivamente, o resultado é morte. O resultado é caos. O resultado é, efetivamente, uma vida dissociada de Deus, em oposição a Deus. Paulo vai claramente dizer aqui, então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, é impossível ficarem dentro do cetro de
de aceitação divina. Não vão conseguir. Evidenciam que a graça poderosa não está presente ativamente neles, não está presente neles. E aí Paulo vai ampliar o argumento quando ele diz efetivamente que é uma lógica axiomática quase que isso aí. Ele diz, olha, mas vocês não estão nessa linha. Eu estou dizendo os que estão fora e não podem agradar a Deus realmente. Mas vocês não, vocês estão fora disso. Por quê? Porque se vocês não estão sendo guiados pelo Espírito e não têm a mentalidade do Espírito, vocês não pertencem ao Espírito. E quem não pertence ao Espírito não é de Deus, não é de Jesus. É a lógica que Paulo vai estabelecer. Note que ele vai dizer assim, ó, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. É simples isso. E notem que Paulo agora vai fazer um qualificativo. Ele vai dizer Espírito de Cristo. Ele vai, na verdade, se reportar ao Espírito Santo dentro da perspectiva da obra econômica do Espírito Santo, que é glorificar a Jesus. E ele vai falar isso em Romanos 16, que ele glorificará a mim. Ou seja, o trabalho do Espírito Santo não é glorificar pregador, não é glorificar presidente de nenhum ministério, não é glorificar a ministério qual seja, igreja institucional qual seja, a glória e o trabalho e o propósito do Espírito Santo é glorificar a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é isso que ele faz. E que Deus abençoe. Continuemos então entendendo essa liberdade que nos faz ter uma mente e um coração saturado da influência, das decisões e da direção do bendito Espírito. Shalom, paz de Jesus.